Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui nessa tarde, pensa numa tarde quente, né? Ontem a gente estava na live, né, ministrando a aula e de repente caiu tudo. Caiu energia, caiu luz. Então, para resolver esse problema aqui, para o nosso aulão de sábado não acontecer isso, então eu arrumei aqui a internet que se cair a internet da Claro, a gente tem a outra de imediato, tá? A outra internet aqui de imediato e também é, o notebook aqui ele tem bateria, a bateria dele dura 9 horas, né? É possível que até lá 9 horas não, mas diz que dura, né? 9 horas, não, eu acredito que ligado direto, umas 3 horas ele deve aguentar. Beleza, então não vai ser problema se acabar a internet. Agora, se acabar a internet para todo mundo, eu vou Ficou. ficar sozinho, né? Então, vamos lá. Ontem nós, quando caiu a energia, nós estávamos bem aqui, ó, na 69. E dizia o seguinte: preencha a lacuna abaixo. Depois que o prefeito vetar o projeto, comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do projeto. Então eu disse o seguinte: essa bola aqui é a Câmara Municipal. Essa outra bola aqui, ó, é o Executivo, tá? O Executivo Municipal. Quando a Câmara Municipal, que é essa primeira bolinha, ela faz as leis. Quando ela votar um projeto de lei, ela... Luanda, desliga seu áudio, por Ô, favor. gente, Não quero ver, não. Não, ô, só uma gente, madeirinha. até hoje com esse É o problema. áudio da Luana que tá ligado. Professor, desliga o áudio dela, que ela não vai desligar, não. Tá, deixa eu achar aqui. Beleza, vamos que vamos. E aí, o executivo a Câmara Municipal tem que mandar para o executivo essa lei para ele sancionar ou vetar. Então, a Câmara Municipal tem 10 dias para enviar esse projeto assim que ele foi aprovado na Câmara. Tem que enviar para o executivo. Chegando no executivo, o executivo tem 15 dias. 15 dias para sancionar o projeto, sancionar ou vetar, ok? Se sancionou, beleza. Agora, se o executivo vetar o projeto, vetar não aceitar, o veto pode ser total ou parcial, eu expliquei ontem na aula. Se ele vetar o projeto, então o executivo, o prefeito ou a prefeita, tem 48 horas para enviar o projeto à Câmara Municipal e explicar os motivos do veto ao presidente da Câmara Municipal, tá? Esse é o principal gargalo e você tem que entender essa dinâmica aí. Vamos fazer o seguinte: nós não vamos encerrar essa aula sem você entender esse negocinho aqui, tá? Eu olhando, para mim é a coisa mais simples do planeta, ainda mais para mim que sou professor de matemática, professor de tanta coisa, né? Mas talvez para alguém isso seja um pouco complicado. Se for, pessoal, é a hora de falar aí, tá? Pode falar no chat ou pode abrir o microfone e perguntar. Fala, professor, não entendi nada. Professor, eu não entendi essa parte aqui. Enquanto isso, segue a aula. As razões aduzidas no veto, o que é vetar? Chega uma lei lá para o executivo fala, olha, essa lei, eu vou vetar ela. Por quê, prefeito? Porque ela é contrária à Constituição ou porque é contrária ao interesse público, ok? Ah, é porque eu não gostei, isso não existe. Ou é inconstitucional ou é contrário ao interesse público, tá bom? As razões aduzidas no veto serão apreciadas pela Câmara Municipal no prazo de. Aí tem mais essa daqui, né? Que tem mais esse prazo aí que eu tenho que passar para vocês, tá?
Por quê? Isso aqui é bem Câmara Municipal, mas vai que cobre, né? Vai que a Copese resolve cobrar. Então tá aqui novamente, ó, aqui é a Câmara Municipal e aqui é o Executivo, tá? Então aqui, ó, os vereadores, tá? 1 e o 2 aqui é o prefeito. Então a Câmara Municipal aprova uma lei, tem 10 dias para enviar ao Executivo. Chegando no Executivo, o Executivo tem 15 dias para sancionar ou vetar. Sanção ou veto. Se ela sancionou significa aprovar. Aí a lei já era, foi aprovada. Agora, e se ela vetar? Vetou. Vetou. Se vetar, tem 48 horas para devolver à Câmara Municipal e explicar os motivos dos vetos. E aí o que acontece? Se o presidente da Câmara aceitar a explicação da prefeita, ele arquiva o processo e acabou. Agora, se ele não aceitar, ele manda para o plenário da Câmara Municipal para os vereadores discutir. Quando ele manda para o plenário, os vereadores têm o prazo de 30 dias para discutir esse projeto. O que é essa discussão? Para ver se mantém o veto da prefeita ou se derruba o veto da prefeita. Isso aconteceu com a questão do porte de arma, da liberação do armamento, no qual o presidente Lula ele vetou essa parte aí. Aí mandou para o Congresso Nacional. E o presidente do Congresso Nacional não aceitou as razões do veto e mandou para o plenário. Então o plenário teve 30 dias para manter o veto para derrubar. Eles derrubaram o veto do presidente Lula. Funciona igual em todas as esferas, tá? Então aqui, ó, letra C, 30 dias contado do seu recebimento em uma única discussão. Então se eles começarem a discutir hoje, dia 29, e vai, aí deu dia 30, eles estão discutindo, deu 31 até terminar, ok? Não pode ficar para outra sessão. 71. O veto somente poderá ser rejeitado. Então, o que é rejeitar o veto? É derrubar o veto. O veto da prefeita só pode ser rejeitado pelos vereadores. Olha só, o veto da prefeita. A prefeita vetou a lei. Aí ela, em 48 horas, ela manda para a Câmara Municipal. E o presidente da Câmara mandou para o plenário. Lá eles têm 30 dias em discussão única, assim que começar a discussão, eles têm 30 dias para começar a discutir. Mas no dia que eles começarem a discutir o veto, eles têm que ir até o final, tá? Discussão única. E aí, quantos vereadores têm que votar para derrubar o veto da prefeita? Essa é a pergunta, ok? Olha lá, ó. Maioria absoluta dos vereadores, realizada a votação em escrutínio secreto. Então lá, o veto somente será rejeitado. Então o veto da prefeita será derrubado pelos vereadores se a maioria absoluta dos vereadores votarem. Nessa sessão, nessa legislatura, são 19 vereadores. 19. Quantos vereadores têm que votar para derrubar o veto da prefeita? 10 vereadores. 10 vereadores têm que votar a favor para derrubar o veto. Se for para a legislatura subsequente, que é a próxima, 23 vereadores. Maioria absoluta é 50% mais um. Então, quantos vereadores teriam que votar para derrubar o veto da prefeita? 12 vereadores votando a favor de derrubar o veto da prefeita. Então, por isso que a prefeita tem que ter a maioria absoluta dos vereadores do lado dela, tá? Que se ela tiver a maioria, isso aqui não vai acontecer. 72. Se o veto for rejeitado,
o projeto será enviado ao prefeito em... Então, vou ter que desenhar as bolinhas novamente aqui, tá? Porque aqui, ó, é letra A. Porque eu acredito que as bolinhas fica melhor o entendimento. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui para baixo. E vou desenhá-las aqui novamente. Bem devagar, tá? Que é para você ir decorando. Eu vou fazer diferente agora. Não vai ser mais bolinha, vai ser quadradinho. Aqui é a câmera, tá? E aqui é a prefeitura, o executivo municipal. Beleza? Beleza, professor. Então a Câmara aprovou um projeto de lei e enviou ao executivo. Ele tem 10 dias. 10 dias para enviar ao executivo. Chegando no executivo, o executivo tem 15 dias para quê? Para sancionar ou vetar. Se o executivo vetou, ele tem 48 horas para enviar o projeto ao legislativo, que é a Câmara dos Vereadores, 48 horas. Vai vendo. E explicar os motivos dos vetos. O presidente da Câmara, se ele achar que deve mandar o projeto para o plenário, então ele vai mandar. Quando ele mandar, o plenário tem 30 dias para analisar. Se derruba ou mantém. Agora, se o plenário, os vereadores, decidirem por rejeitar, lá, ó, rejeitar é derrubar o veto. Se eles decidirem por rejeitar, então rejeitou o veto da prefeita. Então eles vão ter outro prazo para enviar para a prefeita novamente. E o prazo é de 48 horas. 48 horas se a Câmara Municipal rejeitar o projeto. Então eles têm 48 horas para devolver o projeto para o prefeito assinar esse projeto. Ok? E aí é onde entra um negócio chamado sanção tácita. Vamos indo aqui, vamos indo. Segura, que vai dar certo. 73. Se o prefeito não promulgar em 48 horas, no caso de sanção tácita ou rejeitado os vetos, o presidente da Câmara promulgará. Se este não o fizer, caberá ao vice-presidente. Vou voltar aqui no nosso desenho do quadrado ali, ó. Tá todo riscado, não tá? Tá, professor. Então, vou fazer assim agora, ó. Câmara Municipal e o Executivo, tá? Então, o Executivo vetou o projeto. Se vetou, tem 48 horas para mandar para a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal tem 30 dias para analisar se derruba ou mantém o veto. Se manteve o veto, tranquilo, acabou. Agora, se derrubar o veto, né? Derrubou o veto da prefeita, então tem 48 horas para enviar o projeto à prefeita. E a prefeita tem 48 horas para assinar essa lei, sancionar. Se a prefeita ficar de birrinha, ou o prefeito, né? Vamos falar o prefeito. E o prefeito ficar de birrinha, falar assim, eu não vou assinar, não vou. Alguém vai ter que assinar essa lei. Se ele não assinar em 48 horas, o presidente da Câmara assina. Se o presidente da Câmara não assinar, o vice-presidente da Câmara assina. E se o filho da mãe do vice-presidente não quiser assinar, ele vai perder o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal, tá? Então vamos lá. Se o prefeito não promulgar a lei em 48 horas depois que derrubou o veto, no caso de sanções tácita ou rejeição de veto, lá, ó, foi rejeitado o veto, o presidente da Câmara o promulgará. Esse não fizer, caberá a quem? Se a prefeita não fizer, cabe ao presidente da Câmara.
Se o presidente da Câmara não fizer, cabe a quem? Ao vice-presidente, em igual prazo, ou seja, 48 horas. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. O pessoal tá tudo quietinho. O pessoal tá tudo quietinho. Vamos lá. A matéria constante, 74, de projeto de lei rejeitado. Então, aquela matéria que foi rejeitada pela Câmara Municipal somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta de... Então, vamos lá. Tem duas coisas que a gente tem que ver nesse negócio. Então, foi rejeitado a proposta de lei. Os vereadores não querem. Aí os vereadores depois analisam e falam, não, aquela lei lá que a gente rejeitou, bora votar lá de novo? Bora. Mas tem que ser por maioria absoluta dos membros da Câmara. Se for a atual legislatura, maioria absoluta de 19. Se for para a legislatura que está vindo, Professor, 23. licença. Pois não. Seu áudio está cortado. Tá cortando? Ô, gente. Ah, Não era para acontecer. Deixa eu ver aqui. para mim tá normal aqui, professor. Tá, Então é minha internet. acredito que agora não irá cortar mais, tá? Porque não era Continua cortando. Tá. Tá normal, professor. Tá normal, né? Obrigado, pessoal. Obrigado. Continuando. O decreto legislativo 75, aprovado pela plenária em 2 turnos de votação, será promulgado. Deixa eu só ver que decreto é esse aqui que ele está dizendo. Pessoal, desconsidere essa 75. Essa 75 aqui, ó, é da Câmara Municipal, tá? Mas a resposta aqui é presidente da Câmara, porque é um decreto legislativo. Nós estamos trabalhando com o executivo, então vamos focar no executivo, tá? Agora sim. 76 aqui, a Copes já cobrou 2 vezes só nesse ano. No concurso da Saúde e no concurso do quadro geral e no concurso da Guarda Metropolitana. Cobrou 3 vezes. Será que vão cobrar no da Saúde também? Vamos lá. Olha aqui. Olha a questão. Vou ler a questão e depois a gente dá uma explicada. O controle externo. O que é o controle externo? Vamos lá. Hoje, a Câmara, o Executivo, que é a Prefeitura, ela é controlada externamente pela Câmara Municipal, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Tá? Então, o controle externo quem faz é a Câmara Municipal, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Beleza? Então, vamos lendo lá questão por questão. E ele quer incorreta, e sempre que pedir a incorreta, a gente faz isso aqui. Ó. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, tá certo? Será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do município. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Da Constituição de 88 para cá, foi proibido aos municípios constituírem tribunais de contas municipais, os chamados TCMs. Tá? Hoje, só pode criar, aliás, Tribunal de Contas da União, TCU, e os Tribunais de Contas do Estado. Então significa que não existe Tribunal de Contas no município? Falso. Existe em São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro.
Tribunal de Contas do Estado do município de São Paulo e Tribunal de Contas do município do Rio, salvo engano, tá? Mas eles foram constituídos antes da Constituição de 88. Depois da Constituição de 88, proibiu. Então, no Tocantins e em 25 unidades da federação, não existe Tribunal de Contas do município. Então, no Tocantins não existe. Diante disso, essa questão aí, ela está errada só por causa disso. Porque aqui tinha que ser Tribunal de Contas, tinha que ser o TCE. Agora eu vou ler ela de forma correta, tá? O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, certo? Será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, certinho. Quem emitirá parecer prévio em 60 dias sobre as contas anual a partir do seu recebimento. Vamos lá. Então, o TCE, então as contas do município vai para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal fica esperando o TCE emitir o parecer prévio. Assim que o TCE emitir o seu parecer prévio, a Câmara Municipal poderá julgar as contas do município. E a Câmara Municipal também pode rejeitar o parecer do TCE, tá? Então, essas contas, elas são julgadas em 60 dias. B. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas apresentadas pelo prefeito. Olha outra informação aqui, ó. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Quantos são os membros da Câmara hoje? Hoje são 19, tá? Quanto que é 2/3? É só você fazer assim, ó. 2/3 multiplicado por 19. Tá, mas não tem matemática, não vão cobrar isso, tá? Você só tem que saber que são 2/3 para derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Letra C. As contas anuais do município ficarão no recinto da Câmara Municipal. Para que vai ficar lá? Vai ficar lá durante 60 dias. Para quê? À disposição de qualquer contribuinte para ir lá olhar e contestar as contas do município, tá? Professor, por isso que tem que ficar atento na leitura também, né? Porque muita gente vai pela eliminação de somente, se fosse aí de emocionado, já ia... É aquilo que eu digo, né? O somente, você tem que tomar muito cuidado com ele. Agora, se você for chutar a questão e tiver uma palavra lá somente, pode chutar como falsa, porque 90, 95, 99% de chance dela ser falsa. Mas aí tem 1%, tá? Que ela pode ser que esteja certa, tá bom? Letra D. A Câmara Municipal não julgará as contas antes do parecer do Tribunal de Contas do Estado, nem antes esgotado o prazo para seu exame. Qual é o prazo para seu exame? 60 dias, tá? Então a Câmara Municipal, ela vai ficar esperando lá o parecer prévio do Tribunal de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas não der o parecer prévio, a Câmara Municipal não pode julgar. Mas a Câmara Municipal pode olhar as contas. Só não pode julgar, mas pode olhar, tá? Os poderes legislativo, pessoal, poder legislativo é a Câmara Municipal. Câmara Municipal. Professor, qual que ficou qual que é a resposta? A resposta da... esqueci de marcar aqui, ó. Eu falei o erro, né, mas esqueci de marcar. Letra A. Ela está errada né? porque não existe Tribunal de Contas do município, tá? Eu esqueci de pôr ali. Beleza. Muito bom, bem observado.
Os poderes legislativos é a Câmara Municipal, executivo é a Prefeitura, o prefeito. Manterão de forma integrada sistema de controle interno, tá? Com a finalidade de, exceto, veja bem, aqui ele está falando de controle interno. Na questão anterior, 76, é controle externo. Externo, ó. O controle externo é a Câmara Municipal, tá? É a Câmara Municipal, auxiliado pelo TCE. Esse é o controle externo. Agora o controle interno. Veja bem, na Secretaria de Educação tem uma sala lá com o nome controle interno. O que o controle interno faz? Todas as contas da secretaria tem que passar pelo crivo do controle interno, se ele aprova ou não. E se o controle interno vê alguma coisa errada e não informar de imediato o TCE, a pessoa que está lá responsável pelo controle interno vai responder por omissão, como se estivesse fazendo algo errado. E ele quer a incorreta. Vamos lá atrás da incorreta. Ele quer o que aqui? Os poderes executivos manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade. Qual a finalidade do controle interno? A finalidade dele é avaliar o cumprimento das metas do plano plurianual. Então, o PPA ele tem um negócio lá chamado MP. Aqui, ó. MP, que são as metas e prioridades para os 4 anos seguintes. Então, o controle interno ele tem essa finalidade de avaliar o cumprimento das metas do plano plurianual e a execução dos programas de governo e do orçamento do município, tá? Além dos programas de governo, aquele programa de governo dentro da educação tem um monte, né, de programas de governo. Ele ainda vai cuidar do orçamento da LOA, ok? Da LOA, o orçamento anual. Beleza, então, tá certo. O controle interno tem a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal. Tanto a administração direta, que é o próprio município e as suas secretarias, quanto a administração indireta, que são as autarquias, fundações, sociedade de economia mista, tá? Bem como das aplicações de recursos públicos por entidades de direito privado. Veja bem, aqui está certo, mas veja, não é qualquer entidade privada. É entidade privada que esteja mexendo com recursos públicos, com dinheiro público. Cuidado, não caia nisso, tá? Então tá certo aqui, dinheiro público. Qual outra finalidade do CI? Controle interno. Exercer o controle das operações de crédito. O que é operação de crédito? É quando o município tem um orçamento, a previsão orçamentária, ele pega essa previsão orçamentária e vai ao banco e pede para o banco adiantar essa previsão orçamentária, tá? Bem como os direitos e deveres do município. Então aqui, ó, certinho também. É bem contabilidade isso aqui, tá? Então letra A, letra B e letra C estão certas. Vamos ver a letra D. O controle interno tem a finalidade de apoiar o controle externo, sim, essa é a finalidade dele, e o controle interno, não. A finalidade do controle interno é apoiar o controle externo, é uma das finalidades. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, que é fiscalizar, ok? Então tá errado aqui letra D, porque ele colocou aqui controle interno aí no meio.
7.8. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência a quem, pessoal? Ao controle externo, ao TCE. Então vamos por eliminação nessa daqui, vamos lá? Aqui, ó, letra A está Ministério Público. Não, o controle interno não tem que dar ciência ao Ministério Público. Tá? Ao Tribunal de Contas da União, só se for verbas federais. Mas, de cara, é o Tribunal de Contas do Estado. Olha a letra D, Tribunal de Contas do Município. Não existe, tá? Então, sobrou aqui, ó, letra C. Ele, se vê alguma irregularidade ou ilegalidade, o Tribunal de Contas, ele tem que dar ciência ao Tribunal, o controle interno tem que dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado sobre pena de responsabilidade solidária. Ele vai responder como se tivesse cometido aquele ato. 7.9. São partes legítimas, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas do Estado. Vamos lá? Quem pode denunciar? A pergunta é, quem pode denunciar irregularidade ou ilegalidade ao Tribunal de Contas do Estado? Ok? Essa é a pergunta. E a resposta é, qualquer cidadão, qualquer partido político, ou qualquer associação, ou qualquer sindicato. Tá? Professor, e o controle interno? Também, o controle interno é obrigado. Ok? Aqui você está falando, ó, são partes legítimas. Tá? Então, se quiser, qualquer cidadão pode ir lá, qualquer partido político, não precisa ter representação na Câmara, a associação ou sindicato pode ir lá e efetivar a denúncia. Beleza? 80. O poder executivo é exercido pelo, e presta atenção nisso aqui, já foi cobrado em vários concursos por aí, da União, do Estado e dos municípios, tá? A pergunta é, o poder executivo é exercido por quem? Aí de cara a pessoa vem aqui e risca a letra A, ou então ele vai e risca a letra B, aí ele fica, letra A, letra B, letra A, letra B, ele vai e risca aqui, ó, e põe no gabarito letra B. E sai lá fora comentando, olha, aquela lá, questão 80, né? O poder executivo é exercido por quem? Eu coloquei lá prefeito e vice-prefeito. E eu acertei. Aí vem um e fala assim, não, cara, é só pelo prefeito. Aí vem outro lá e fala, não, é pelo prefeito, vice-prefeito, auxiliado pelos seus secretários. E aí tu fica vendido. Não sabe se acertou. Aí vem o gabarito da COPES, sai lá e ó, é letra C, o gabarito correto. Aí você buga, dá um nó na sua cabeça, você pega e quer que o professor faça um recurso, porque você não prestou atenção. Olha só, o poder executivo é exercido. Quem exerce o poder executivo? Quem exerce é o prefeito, auxiliado por seus secretários e diretores equivalentes a diretores. Professor, e o vice-prefeito? O vice é o vice. Deixa eu falar, você tem um carro? Tem. Você tem um step? Tem. Ele é um pneu, não é? É um pneu. Então o prefeito, o vice-prefeito faz parte do executivo. Faz. Mas ele está rodando? Ele está em exercício? O step está rodando? Não, professor. Então é a mesma coisa. O vice-prefeito não está rodando. Ele não está em exercício. Em exercício é trabalhando. Ele só trabalha se o pneu furar. Ele só trabalha se o pneu murchar, se rasgar. Ok? Ele é um step, ele está lá parado, ganhando, tem um gabinete dele só para ficar lá. Tá? Mas nada impede do prefeito nomear o vice-prefeito para ser secretário de alguma secretaria. Ok? Entenderam a 80? Ei, meninas e meninos. Tá bom. Eu acho que está aí uma parecida no da saúde, professor. Sim.
Cai, isso aqui cai a todo momento. Caiu no É concurso da mesmo. Polícia Civil do Mato Grosso, tá? Porque é igual, olha, o poder executivo na União é exercido por quem? Pelo presidente, tá? E auxiliado pelos seus ministros, diretores e equivalentes. No Estado é a mesma coisa. E elas repetem muito essas questões aí. Eu já fiz a do quadro geral e fiz a da saúde. Em cada uma das cinco eu acertei quatro. São todas parecidas. Isso. Questão 81. A eleição do prefeito e do vice-prefeito para o mandato de 4 anos realizar-se-á. Olha, quero que vocês prestem atenção, porque é o seguinte: essa é a primeira eleição no município de Palmas que provavelmente terá segundo turno. Por quê? Atingimos a marca de 200 mil eleitores. Quando chega a 200 mil eleitores, segundo a Constituição, deverá ter segundo turno, tá? Só para lembrar, a Cíntia foi eleita em primeiro turno com 36% dos votos, porque não tinha 200 mil eleitores. Se tivesse, teria tido segundo turno, tá bom? Então, vamos lá. Acredito muito que vai dar segundo turno. Tá com cara, né? Até agora, temos aí 30 dias ainda, mas pelo visto vai dar. A eleição de prefeito e do vice-prefeito para o mandato de 4 anos realizar-se-á. Vamos aqui olhar uma por uma. Então é realizar-se-á simultaneamente. O que ele está dizendo? Isso aí é a letra A, né? Que o prefeito e o vice-prefeito, as eleições são juntas. Porque há um tempo atrás era separado. Por causa disso. Realizar-se simultaneamente no primeiro domingo de outubro. Então o primeiro turno, pessoal, olha só. O primeiro turno é no primeiro domingo de outubro, tá? Primeiro domingo de outubro. E o segundo turno é no último domingo de outubro. Então cuidado, se colocar lá data, não é por data, é assim, ó. Simultaneamente no primeiro domingo de outubro e em primeiro turno, tá? Em primeiro turno. E no último domingo de outubro em segundo turno. Beleza? Eu acredito que vai cair uma bem parecida devido agora a essa questão de mais habitante e questões de segundo turno. Eu acredito que une. Tomara que caia. Isso. Olha a letra B. Separadamente, não. Olha a letra C. Simultaneamente. Segundo domingo de outubro. Em primeiro turno. Não. É no primeiro, tá? Olha a letra D. Simultaneamente, sim. No primeiro domingo de outubro. Correto. E em primeiro turno, né? Em primeiro turno. E no segundo domingo de outubro, em segundo turno. Não é no segundo domingo, em segundo turno. É no último domingo de outubro, tá? Então, olha só, letra A. Letra A. 82. O candidato que, registrado por partido político, obtiver maioria simples dos votos, não computados em brancos e os nulos, será considerado eleito prefeito até que o município conte com 13 mil eleitores. Com 300 mil eleitores? Não é 300 mil eleitores, tá? É 200 mil. Letra B. O município conte com 200 mil eleitores. Letra B. Será que é letra B? C. O município conte com 200 mil habitantes. Não é habitantes, é eleitores, tá? Opa, saiu de uma vez aqui. Em sessão da Câmara Municipal,
prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual e a lei orgânica do município, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e o desenvolvimento do município. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de fevereiro? Não, é 1º de janeiro. Então você descarta aqui, ó, a letra A e a letra D. Vamos lá? Letra B, 1º de janeiro do ano consequente ao da eleição. Consequente? Que é isso? Que palavra é essa? Consequência de quê? Né? Então a letra C, 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Então a eleição será em 2024, esse ano. Eles vão tomar posse quando? No ano subsequente, 2025. 1º de janeiro, tá? O prefeito e o vice-prefeito não tiverem assumido o cargo, este será declarado vago pela Câmara Municipal, se decorrido o prazo de... Olha, antes de responder, eu vou explicar. Que dia o prefeito e o vice-prefeito foi eleito? Que dia que eles têm que tomar posse? Dia 1º de janeiro. Mas, se eles não tomam posse dia 1º, eles têm 10 dias. 10 dias para tomar posse. E tomando posse depois do dia 1º, eles têm que justificar para a Câmara Municipal por que não tomou posse no dia 1º. E a Câmara Municipal tem que aceitar. Porque se a Câmara Municipal não aceitar, ele terá seu mandato cassado. Então, olha só. Letra D. 10 dias da data fixada para a posse, salvo motivo de força maior, comprovada. É claro que se o cara estiver na UTI, ele tem que tomar posse dia 1º, não tomou posse. Aí 10 dias, não tomou posse, o cara está lá na UTI. Só em julho que ele vai sair. Aí tudo bem, ó, salvo motivo de força maior, tá? Então, letra Tem uma D. pessoa com áudio ligado, podia desligar, gente. Fica forçando a voz do professor. Uma pessoa com a inicial R, não dá para me ver o nome. E professor, Sim. aí no caso aí, vamos supor que ele esteja na UTI, o prefeito, ou o vice pode assumir ou não? Não, o vice vai assumir. Ah, Ó, sim, entendi. quer ver um caso emblemático, um caso bom? Goiânia. Goiânia elegeu o prefeito e o vice-prefeito. Assim que saiu o resultado das eleições, o prefeito foi diagnosticado com Covid. Foi internado, incubado, não tomou posse e faleceu. Enquanto isso, o vice assumiu e hoje ele é o prefeito. Né? Miséria. Bem aqui em Goiânia, cidade vizinha. Nem me lembro qual foi o cara que foi eleito prefeito, né? É um político conhecido. O vice não era conhecido. Maguito Vilela. Maguito Vilela, né? O Maguito Vilela faleceu e quem assumiu é um pastor, até um pastor da Universal. Rogério Cruz assumiu. Quem? O Rogério Cruz. Rogério Cruz, né? Beleza. Eu nem sei se ele é candidato à reeleição ou não, né? 85. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito e do vice, e na falta ou impedimento dos dois, do prefeito e do vice, serão chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo sucessivamente quem? O presidente e o vice-presidente da Câmara, tá? O presidente e o vice-presidente da Câmara. Até que eles assumem. Beleza? Agora, se o presidente e o se o prefeito e o vice-prefeito não puderem, não assumir ou forem cassados nos 2 anos iniciais do mandato, o que vai acontecer? O presidente da Câmara vai assumir e fará eleições diretas
Ou seja, todo mundo vai ter que votar e escolher o prefeito novamente. Se o prefeito e o vice-prefeito forem cassados nos 2 últimos anos do mandato, vai assumir o presidente da Câmara e ele fará eleições indiretas, ou seja, só os vereadores irão votar para prefeito. Tá? Vamos continuando aqui que a gente vai achar essa questão. O prefeito não poderá, desde a posse, sob pena de perda do cargo, exceto. Então vamos lá, vamos ler essa questão aqui. Ela é bem chatinha, mas vamos lá. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica. Então, ele não pode ter contrato com pessoa jurídica de direito público. Se for privado, pode, tá? Então, quem são? Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Tá bom? O que mais que ele não pode? Aceitar ou exercer cargo, função e emprego remunerado, inclusive os que seja admissível ad nunto. O que é isso aqui? De livre nomeação e exoneração nas entidades constantes. O que está falando? Que o prefeito ele não pode aceitar cargo em autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Tem alguém falando junto comigo aí. Pessoal, esse negócio atrapalha bastante, pessoal. Maria Pereira. Desliga, Maria Pereira. Tá desligado. Tá bom, vamos lá. Letra C. O que ele não pode? Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Então, o prefeito ele só pode ser prefeito, ok? Ele não pode acumular, diferente do vereador. Se você é professora e foi eleita vereadora, você pode continuar dando suas aulas e ser vereador, tá? Mas prefeito não. O que você pode fazer é optar pelo salário. Se o salário de professor for maior do que o de prefeito, você opta pelo salário de professora. E o prefeito também não pode patrocinar causas em que é interessado qualquer das entidades. Ele não pode ir lá patrocinar uma autarquia com o dinheiro da empresa dele, né? Ou sociedade de economia mista, porque essas empresas aqui, ó, elas fazem parte da administração indireta, ou seja, elas têm dinheiro público envolvido. Letra E. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa sob contrato com pessoa jurídica de direito privado ou nela exercer função remunerada. Pessoal, se for empresa particular sua, pode sim, tá? O que não pode é você ter contrato com o poder público. Não pode ter dinheiro público envolvido. Assinale a alternativa incorreta. Se é incorreta, letra A, 87, letra A. Será de 4 anos o mandato do prefeito e do vice-prefeito. Inicia-se no dia 1º de janeiro de cada ano, do ano seguinte, ao da eleição. Tá? Correto. O prefeito e o vice-prefeito, ou quem houver sucedido ou substituído, no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para 2 períodos subsequentes. Não é para 2 períodos Professor, subsequentes. essa 86 é a letra E, né? É, letra E. É a letra E. Porque Mas aí tá pedindo lá exceto, né? é a incorreta. Então- Exceto, quando fala exceto, você lê como incorreta, tá? Aí essa Então- daqui é a incorreta. Por que ela é incorreta? Porque a questão está dizendo o seguinte, ó, o prefeito não poderá, ele não poderá desde a posse. Só que a letra E, ele pode, tá? Ele pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa, sob contrato com pessoa jurídica de direito privado. Se for direito privado, Mas ele pode, né? Se Só não for pode direito se for direito público. Exatamente, aí ele não pode, ele tem que se afastar, tá? Ah, Muito bem. entendi. Beleza. Ficou na dúvida, tem que perguntar. Isso aí. Aqui, ó. O prefeito e o vice-prefeito, ou quem houver sucedido ou substituído no curso do mandato,
poderão ser reeleitos para 2 períodos subsequentes. Não, reeleito apenas para um período subsequente. Vamos lá na Cíntia. A Cíntia era vice do Amasta, ela assumiu o mandato dele. Então, quando ela assumiu o mandato dele, ela foi detentora daquele mandato. Então, ela foi reeleita só para um período subsequente, que é esse período que está afindando agora. Ela não pode ser candidata, porque senão seria 2 períodos subsequentes, tá? Então, aqui está errado por causa disso. Só é apenas um período, ok? Passou os 4 anos, ela pode ser reeleito por mais um período. Mais 4 anos, 8 anos e acabou. Aí tem que esperar e depois volta. Letra C. Para concorrer a outros cargos eletivos, o prefeito deverá renunciar ao mandato e o vice-prefeito não poderá substituir até os 6 meses antes do pleito. Ok? Então, se a prefeita Cíntia quisesse sair candidata a vereadora, né, ela teria que renunciar em julho e o vice-prefeito dela assumiria a cadeira. D. O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de licença ou impedimento e o sucede no caso de vaga ocorrido após a diplomação. Então vamos. Olha, o maior medo que eu tenho é de vocês saírem confundindo as coisas, né? Olha o que está dizendo aqui, ó. O vice-prefeito substitui. Vamos lá. Escrevam aí, pessoal. Substitui. O quê? O prefeito em caso de licença ou impedimento. Olha lá, ó. Substitui em caso de licença ou impedimento. A palavra é substitui. E o sucede. Agora a palavra é vai suceder ele, ou seja, vai ficar no lugar dele para sempre. Para sempre não, até o final do mandato, tá? E o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. Olha lá, ó. Vai suceder o prefeito se o prefeito falecer ou se for cassado. Aí é sucessão e não substituição, como a gente diz, né? Olha, o prefeito foi cassado, o vice substituiu ele. Não, é sucedeu ele. Substitui no caso de licença ou impedimento, tá? Se for impedimento. Agora ele sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. Ele foi diplomado e aí não tomou posse por algum motivo. Qualquer motivo. Aí o vice-prefeito sucede. Tá? Eita! Letra E. O vice-prefeito não poderá recusar a substituição. Por quê? Porque é a única coisa que ele foi eleito foi para substituir. Aí ele diz, não vou substituir. Aí não vai? Extingue-se o mandato dele. Se o vice-prefeito recusar a substituir o prefeito ele quer viajar e fala assim, olha, vice, você vai me substituir. Aí o vice está lá em Miami. Vou nada, estou aqui em Miami. Ah, é? Extingue o mandato dele, tá? E aí fica sem vice. Professor, Oi. a aula vai cair. Tá, pessoal, aí a aula vai cair, aí a gente vai encerrar, porque eu tenho uma outra aula, tá? Falta quantos minutos aí? Só 2 minutos. Tá. Vagando o cargo de prefeito e vice-prefeito, olha só, far-se-á a eleição, vão resolver só mais 2, tá? Ó, em 90 dias, depois é aberta a última vaga. Nesse caso aqui, é se o prefeito for cassado nos 2 primeiros anos, tá? Agora veja a outra aqui, ó. Ocorrido vacância nos 2 últimos anos. E aqui na primeira, aqui, ó, as eleições é direta. Todo mundo vai ter que votar. E aqui na 89, ocorrendo vacância nos 2 últimos anos do mandato do prefeito e vice-prefeito, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara Municipal, tá? E a Câmara Municipal fará isso, pessoal, fará isso em 30 dias, porque é uma eleição indireta. Somente eles vão votar, tá bom?
somente eles vão votar aqui, ó. Tá? Beleza, pessoal. Valeu, muito obrigado aí.